Primeiro erro, pressa para pintar. Ansiedade para terminar logo o trabalho e já começar outro. Gente, a pintura é um processo e a gente tem que respeitar cada processo. Então, nada de colocar o fundo na pintura toda para depois começar a trabalhar com esfumado. Aquilo vai secar, vai manchar. Ai, vai ser um trabalhão. E quem vai pintar? A professora e não o aluno. Então, você não consegue aprender. Então, já arrisca aí. Pressa e ansiedade não pode. Segundo erro, o carbono. Muitas pessoas ficam falando assim, eu não gosto de carbono preto, eu não gosto de carbono azul, eu não gosto de carbono vermelho. Gente, não interessa a cor do seu carbono. O problema do carbono é você colocar muita pressão na hora de tirar. E aí o que acontece? Fica aquela pintura forte, o pano fica todo sujo de carbono, a tinta não consegue cobrir o risco do carbono, fica aquele desenho marcado. E não importa se o carbono é preto, se o carbono é azul, se o carbono é vermelho. Diminui o peso da mão, tira o risco com a mãozinha bem leve, principalmente se o carbono for novo. Depois eu vou dar dicas aqui de carbono para você também. Então, segundo erro, carbono. Não aperte o seu carbono de jeito nenhum, seja ele qualquer cor. Terceiro erro, pessoal. Escolha o material adequado para sua técnica. No caso, a gente é pintura em tecido. Escolha pincéis específicos para a nossa pintura. Da mesma forma, as tintas. Tintas para pintar MDF não é tinta para pintar tecido. Tinta para pintar tela não é tinta para pintar tecido. Então, escolha os materiais corretos para sua pintura, para sua técnica ficar perfeita. Quarto erro, pessoal, tinta grossa. Às vezes a gente para ir atender o marido, os filhos, atender o vizinho que tá chamando e deixa a tinta aberta em cima da mesa. Isso vai ressecando, não pode. Então a tinta grossa, ela influencia muito na pintura. Seu pano fica duro, fica difícil de mesclar, a absorção não é correta do pano e aí causa mancha. Nossa, vira um ukulele. Então, tinta grossa. Tem muita coisa que dá para diluir, gente. A gente tem aquarela silk, a gente tem diluente, a gente tem água, tem aí o clareador, tudo para facilitar a nossa vida. Então, bora fazer uso dos produtos corretamente. Para fechar, um erro bônus. Gente, risco. Sempre que for pintar, procurem um risco retinho. Tirem o risco com calma, para não ficar torto. Tem muita porcaria na internet que o pessoal não entende, coloca aqueles riscos tudo torto, tudo horrível, e quando você pinta, nossa, dá vontade de chorar. Então, procurem riscos corretos. Tire o risco devagar para não ficar torto e não danificar todo o risco, tá? Então, essa foi a dica de hoje, anota aí.